Olá, boa tarde. Tudo bem? Hélio Clementino. E vamos lá para a nossa live de sexta-feira, a última live da semana. O povo gosta de falar sextou, né? Então vamos lá, sextou pra gente. Última live da semana. Última aula do módulo 3, compra de semente. Essa semana nós estamos tratando dos saltos quânticos. Falamos na segunda-feira de ative a ira, ou seja, pegar aquele sentimento, usar como mola e explodir. Não é um sentimento para virar um ninho na tua cabeça, fazer assento na sua cabeça e te pôr para baixo. E o ative a ira também não é raiva. Ei, Marcelo, um abraço. Não é raiva, não é ira, não é rancor, não é ódio. A ira que nós falamos na segunda-feira foi aquela para impulsionar. Falamos depois de fast action, ações rápidas. Você quer fazer alguma coisa, você pega isso e executa. Não fica pensando, botar numa lista, e botar lá numa planilha e ver a hora que você vai... Nada disso. O lance é o seguinte, ações que demandam 2, 3 minutos, você manda bala, coloca ela para executar e assim você vai começar a ter resultados melhores. Gerlerson, um abraço, meu amigo, fica com a gente aí até o fim. Então, essa semana a gente está discutindo saltos quânticos de sabedoria. Falamos de ative a ira, fast action. Depois falamos da lei da associação do networking, o poder do networking na nossa vida. Um estudo diz que 85% dos nossos resultados estão ou fazem parte do networking. Carlos, se você estiver tranquilo aí, vou te chamar para a gente conversar, porque na live da semana aí você estava na iminência de começar a sua mentoria. Dá um feedback para mim, Carlos. O Carlos é um brasileiro, é coach, está nos Estados Unidos. Eu quero trocar uma ideia com o Carlos. Dá um feedback aí que eu já te chamo. Então, vou terminar o contexto. Então, na quarta nós falamos da lei da associação, que é o networking. Comentamos que 85% dos seus resultados vem do networking. E aí a Silvia participou com a gente. Vou falar mais devagar, não estou narrando corrida de cavalo. A Silvia, que participou com a gente... falou sobre uma comparação que ela fez, então quer dizer, de 1 milhão, 1.000 está na mão daqueles que se conectam comigo. Foi uma comparação bastante bacana. E ontem nós tratamos de modelagem, grande Carlos. Uou! E aí, show, cara, beleza? Fala, meu amigo. Beleza? Como é que se apresenta para quem não te conhece? Eu sei um pouquinho de você. Deixa eu botar meu fone aqui. Amigo. Se apresenta então, para quem não te conhece. Eu sei só um pouquinho de você. A Fabrícia está por aí. Um abraço, Fabrícia. Éder, um abraço. Fala aí, Carlos. Fabrícia entrou. Vamos lá. Opa, deixa eu desligar aqui. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Carlos, tá? Carlos Costa. Eu sou coach, sou master coach. Moro em Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América. Moro aqui há 3 anos. Fiz 3 anos agora no dia 19. E trabalho aqui com desenvolvimento pessoal, né? Me conectei com esse cara aí maravilhoso, o Hélio, né? Na mentoria do Felipe. Então, assim, tivemos o prazer de nos conectarmos e estamos aí nessa busca aí, né? Constante primeiramente, lógico, por desenvolvimento pessoal, né? Ninguém consegue transbordar na vida do outro se a gente não tiver com o nosso copo cheio. Então, primeiro, amigo, enche o seu copo, tá? E primeiro de tudo, saiba se seu copo está cheio, mas saiba se seu copo também está cheio com água limpa. E qual seria essa água limpa? Não sei, a sua mentalidade. Como é que está a sua mentalidade hoje? Como é que está a sua mente? Então, para que a gente possa começar a transbordar na vida dos outros, a gente tem que começar a limpar a nossa mente. A gente muda os nossos comportamentos, a gente começa a mudar os nossos resultados quando a gente muda os nossos comportamentos, mas os nossos comportamentos estão completamente interligados à nossa mentalidade, tá? E como é que está a sua mentalidade hoje? Fala comigo. Bacana. O Carlos fez uma introdução aí, ele é coach. Nós nos conhecemos numa mentoria, foi a mentoria do Felipe Fernandes. E o Carlos tem já um resultado, um trabalho sendo feito nos Estados Unidos. Como ele disse, ele está há 3 anos lá. Entrou outro Carlos também, que está nos Estados Unidos. Eu acho que o outro Carlos que entrou agora está na Califórnia. E o trabalho que ele tem feito lá tem sido um diferencial. A gente trocou umas ideias rápidas esses dias atrás. Ele tentou entrar aqui numa live, mas ele estava na iminência de começar uma mentoria dele. E aí a gente não conseguiu progredir. E aí
Que bom que deu hoje certo para a gente começar o primeiro contato. Então, Carlos, como você é um cara experiente, você tem trabalhado com desenvolvimento de pessoas, hoje a nossa ideia é falar de compra de semente, é um termo que foi utilizado aqui. Quando eu ouço esta frase da compra de semente, que foi um termo que o Pablo utilizou, eu me lembro de uma passagem bíblica que fala, vou ler a passagem aqui, que é de Lucas, está 6,38, eu vou passar a palavra para você. Diz assim: deem será dado a vocês, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Quando a gente fala de compra de sementes, nós estamos falando da aquisição de sabedoria, através de leituras, de livros, de conhecimento, de conexões, porque tudo isso vai servir como instrumento. Porque se eu jogo uma semente no solo, se esse solo for bom, ou seja, se a minha mente é o solo e se a semente que eu estou captando numa palestra, num treinamento, num coach, numa mentoria, numa leitura de um livro, etc., são sementes boas, e a minha mente for uma mente fértil, isso vai transbordar, isso vai gerar frutos, esses frutos eu vou colher e vou repetir o ciclo. Fala aí, Carlos. Bom, primeiramente, a gente vai sempre estar semeando algo, né? A nossa mente, como o Hélio falou, a nossa mente ela é um solo fértil, super fértil para qualquer tipo de semente que você colocar. Então, o tempo todo você está sendo semeado. Essa é a grande verdade. Agora, eu posso escolher qual o tipo de semente que eu quero colocar, que eu quero, né, cultivar na minha mente. Qual o tipo de... Alguém colocou aqui. Deixa eu ver. Rosilene colocou: Carlos, estou aprendendo cada dia mais. Maravilhoso, Rosilene. Isso, continue nessa trajetória. O Jelison Cunha colocou: reflexão bacana, Carlos. Valeu. Show de bola, meu amigo. Tamo junto. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Gente, o que é, se eu não me engano, eu acho que o Joseph Murphy, né, que é um psicólogo que escreveu o livro O Poder do Subconsciente, entre vários outros, né? Best-seller, ele já até morreu, já tem muito tempo, mas são livros que estão aí até hoje impactando pessoas com um raciocínio maravilhoso, né? Que ele tem. Então, assim, a nossa mente ele está o tempo todo, é como se fosse um jardim. Eu estou o tempo todo semeando algo, eu estou o tempo todo cultivando algo, eu estou o tempo todo colhendo algo. Então, hoje, meu amigo, você aí, fala pra gente aí, como é que você vai colocar nos comentários aí primeiro da onde que você é, só pra gente ter uma ideia aqui da live aqui, da onde que você tá falando, tá? Então, por favor, coloca aí da onde, qual cidade, ou país, né? Tem gente daqui, vai ter gente daqui também. Então, assim, hoje, Carlos, eu não estou satisfeito hoje com a minha vida, tem alguma área da minha vida que não tá legal. Beleza, tá. Mas o que que tá, qual é a semente que tá lá atrás? Qual é a semente que está gerando esse resultado? Porque hoje, de repente, ó, tem gente de Londres aqui, a Nilza. A Nilza de Nilza Londres. Araújo, Guarulhos, A Nilza da mentoria também. Los Angeles, Carlos Los Angeles, Los Angeles. O Carlos é da mentoria também? Né? O Acredito que seja, Carlos né? não. O Não? Carlos é de um curso do Pablo. E aí eu apresentei o Carlos para o Felipe Fernandes, já se conectaram, eu acredito que ele vai seguir aí na jornada dele. O cara destravou, participou de uma live comigo aqui semana retrasada e quebrou o lacre e voou. Então, vamos embora. Então, Marcelo assim, está aí gente, também. Marcelo. Então, Esse gente, desistir não é opção. O Marcelo é coach, isso ele tem aí. participado com a gente. Fala aí, manda bala aí, Carlos. Então, assim, sementes. Você está o tempo todo semeando, né? E está o tempo todo sendo semeado. Isso é fato. Agora, o que você está se permitindo ser semeado? Porque você é responsável pelas sementes que estão em você. Você é semeado pela sua comunicação ativa, né? Nós estamos o tempo todo aí com uma comunicação passiva, recebendo informação. Mas eu posso decidir ativamente qual é a comunicação que eu quero para a minha vida. O que eu quero começar a semear a partir de agora? Então, quais são as sementes, né? O Hélio colocou essa questão da semente, eu achei fantástico. Eu acho que tem tudo a ver, né, com os nossos resultados, com o que a gente vive hoje. Então, a gente está o tempo todo o quê? Colhendo. Imagina o seguinte, Hélio, eu costumo usar essa metáfora. Imagina o seguinte, se fosse... imagina um agricultor, né?
vamos lá, ele planta alface, o cara vende alface. E você imagina que ele plantou ali milhares de pés de alface, e aí daqui a pouco chegou a hora da colheita, ele vem, sai, né? Colhe tudo e vai vender. E aí, como é que vai ficar agora? Ele planta agora de novo e vai esperar quanto tempo? Um mês, sei lá, 2 meses, não sei, eu não entendo, mas 2 meses para colher? Então não é assim que funciona. Eu estou o tempo todo colhendo, eu estou o tempo todo cultivando e eu estou o tempo todo plantando. Amigo, a lei da semeadura, ela não falha. Agora, a grande questão é, o que você vai colher está tá diretamente ligado ao que você tem plantado. Então, hoje, Carlos, eu não estou satisfeito com o meu pilar saúde. Beleza, eu não estou satisfeito com o meu pilar saúde, mas e aí? Como é que está essa plantação? O que você tem plantado diariamente? E aí, cada vez que você for pensar sobre a sua saúde, caramba, eu estou colhendo isso. E o que eu estou plantando? Eu sou fascinado por essa metáfora porque ela não falha, ela diz tudo sobre a lei da semeadura. Então, amigo, as sementes que a gente planta na nossa vida, não adianta, ela vai germinar uma hora ou outra. E aí você, como eu falei, você está o tempo todo plantando, você está o tempo todo semeando, mas você está o tempo todo sendo semeado. E aí eu te pergunto, olha para as 5 pessoas ao seu redor, as 5 pessoas mais próximas ao seu redor. Quais são o tipo de pessoas que estão semeando em você? Essas pessoas têm uma citação que, se eu não me engano, ele é mentor, ele era, né? Não sei se é ainda, mentor do Tony Robbins no começo da carreira. E ele falou o seguinte uma vez para Tony Robbins: Tony, imagina o seguinte, se eu colocar, se chega um melhor amigo seu e colocar veneno no seu café, você tomar, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Tá, e se chega um inimigo seu e coloca açúcar no seu café? Não vai me acontecer nada. Pois é. E aí ele falou o seguinte, amigo, beleza, e aí é que tá. Olha só, a sua mente tem que ser que nem esse café. Você tem que plantar a guarda no seu café o tempo todo. Você tem que estar plantando guarda no seu café o tempo todo. O que estão colocando no seu café? É veneno ou é açúcar? Interessante. Interessante. Faz sentido, Hélio? Eu não senti, deu um corte, eu não escutei o nome da pessoa, quem ela mentoreava. Cortou na hora que você. Tony Robbins. Tony Robbins, sim. Ele era mentorado por Jim Rohn. E Jim Rohn falou isso para Tony Robbins uma vez, no começo da carreira dele, né? Falou isso para ele. Então é algo que faz todo sentido. Nós temos que plantar guarda o tempo todo na nossa mente. Nós temos que estar o tempo todo. Carlos, eu não aprendo, eu não sabe. Eu não tive, como é que é? Eu não tive incentivo dos meus pais para aprender, para ler. Amigo, para de vitimismo. Para de vitimização. Para de historinha. Tá? Talvez alguns aqui não vão gostar muito de mim nessa live, mas tem hora que eu bato mesmo. Para de historinha e ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você a sua parte. Entendeu? Todos nós podemos aprender. E quem que fala isso? Neuroplasticidade. Tá? Não é o Carlos que está falando, não. É a ciência que fala. Neuroplasticidade. Amigo, hoje, se você parar de andar, aconteceu um acidente, né? Imagina uma pessoa que teve um acidente. E essa pessoa perdeu parte da massa encefálica responsável pelo andar dela. E aí essa pessoa fica comprometida, arrastando a perna, mancando. E essa pessoa vai fazer o quê? Vai para uma fisioterapia. Essa fisioterapia, e ela vai lá treinar, mas está o quê? O problema foi o quê? Aqui, né? O problema foi no cérebro. E essa pessoa com dificuldade na perna. E aí essa pessoa vai para a fisioterapia para exercitar o quê? A perna. Mas é simplesmente para quê? Para dar o comando que a perna agora ela está voltando a andar e agora o cérebro está fazendo o quê? Gerando novas conexões neurais. Então, novas conexões neurais estão sendo criadas o tempo todo. Conecta, conecta, conecta. E o tempo todo eu estou conectando. Amigo, eu estou o tempo todo conectando. O seu cérebro está o tempo todo aprendendo ou não, né? O problema é, o seu cérebro está em uso o tempo todo.
Agora é com coisa boa ou com coisa ruim? E aí eu vou te dar um exemplo. Eles foram fazer estudos, né? Quando começaram a estudar a neuroplasticidade, e aí eles pegaram um macaco, e aí eles colocaram um macaco, né? Pegaram o macaco, colocaram aqui, e aí eles mapearam todo o cérebro do macaco. Mapeou, beleza? E aí, se eu mexo esse dedo, essa região aqui era ativada. Se eu mexo esse dedo, já é mais aqui, aqui. E aí eles foram mapeando tudo, né? E aí, beleza. Eles foram e eles amputaram o dedo do macaco, beleza? Amputaram o dedo desse dedo aqui do macaco. E aí, essa área que era responsável por esse dedo aqui, supostamente agora ela não teria uso, não é? Mas não. O que aconteceu? Essa região aqui desses dois dedos tomaram conta. Tomaram conta dessa parte responsável por esse dedo. E aí, por que eu estou trazendo isso? Amigo, a sua mente, o seu cérebro, ele está em uso o tempo todo. Agora, se vai ser com coisa boa, se vai ser com coisa ruim, depende de você. Você pode usar o YouTube para ver parafernália, para ver Porta dos Fundos, ou você pode usar o YouTube para assistir documentários, para assistir palestras, para ouvir livros no horário de trabalho e aproveitar o seu tempo. E aí, como é que está isso hoje? Como é que está a utilização disso hoje? É muito fácil reclamar da minha vida e dizer que a culpa é do meu vizinho, que a culpa é do Lula, que a culpa é da Dilma, é do Trump, e seja lá o que for. Mas e aí, o que eu estou fazendo para mudar essa situação? O que eu estou fazendo para começar a ter resultados diferentes, né? Eu começo a comunicar diferente, eu começo a pensar diferente, eu começo a sentir diferente. A base dos nossos resultados, nossas ações são os nossos sentimentos. E aí eu te pergunto, como é que está isso hoje? Quando você bota a sua cabeça no travesseiro, quando você simplesmente deita ali e começa a pensar na sua vida. Como é que está isso hoje? Ah, Carlos, você tem a vida maravilhosa? Não, não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Não estou aqui te dizendo que eu tenho uma vida maravilhosa. Agora, eu simplesmente eu parei de me conformar, né? Eu era uma pessoa simplesmente conformada, né? Uma pessoa que se colocava na forma o tempo todo. Tô aqui, tá bom. Não. E aí eu passei a fazer o quê? Eu passei a pagar o preço para fazer essa a minha insatisfação gerar resultado, né? Eu parei de focar na dor e eu comecei a usar a dor o quê? Como um trampolim. Para quê? Para que eu pudesse ter resultados diferentes na minha vida, né? E é muito fácil as pessoas chegarem e falar assim, mas você não conhece, você não entende a minha vida. Amigo, cada um tem a sua história, tá? Então para de achar que de repente você é assim, a pessoa mais sofrida do mundo, porque você não conhece, você não sabe pelo que eu passei. Amigo, você também não sabe pelo que eu passei, se for assim. Você também não sabe pelo que eu passei. Mas e aí? Você canalizou sua dor para gerar resultado positivo, positivo. Vida empreendedora. É isso aí. Então eu posso fazer o quê? Eu posso ficar ali focado na dor, me vitimando o tempo todo, ou eu posso usar isso para quê? Para gerar resultado, para fazer a minha vida acontecer. Entendeu? Então, principalmente aqui nos Estados Unidos, com a grande massa, assim, dos brasileiros, a grande maioria é o tempo todo o quê? Vitimização. As pessoas não conseguem se ver, na maioria das vezes, não conseguem se ver numa posição melhor. Acham que vem para cá e tem que trabalhar, 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 trabalhar a vida toda sem ter lazer, sem ter conexão com família, sem ter. E aí vive o quê? A corrida dos ratos, que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? É um ciclo que não acaba nunca. É um ciclo que não se quebra. Se eu não entender que a minha vida, na minha vida eu preciso quebrar esse ciclo, amigo, nada vai acontecer, nada vai mudar. Entra ano, sai ano, e os resultados serão os mesmos. Entra ano e sai ano e eu estou insatisfeito com a minha vida. Entra ano e sai ano e eu estou simplesmente vivendo com meus pequenos marshmallows, né? Acredito que as pessoas já saibam aí, não sei se. Deixa eu falar, né? Deixa eu falar, de repente tem gente que não sabe. Foi feito um experimento onde pegaram crianças
pegaram crianças e o que fizeram? Pegaram essas crianças e colocaram 3, 4, 5 anos, acho que no máximo, Essa na faixa experiência de foi 5 anos. E Do aí pegaram. Joaquim. E aí, Quem fez a experiência é o Joaquim. I don't remember. É um. Puxa, esqueci o sobrenome. Pode continuar, eu Enfim, conheço a pegaram, experiência. pegaram essas crianças e colocaram essas crianças numa sala e colocaram um marshmallow na frente dela. E falaram assim, olha só, se você resistir a esse marshmallow, se você não comer esse marshmallow agora, quando eu voltar em 2 ou 3 minutos, você vai ganhar outro marshmallow. Então você vai ter 2 marshmallows para comer. E as crianças ficaram ali, ó, louca para comer. E uns cheiravam, outros passavam o dedo assim, passava na boca e ficavam se torturando. Outros realmente nem ligavam e já comiam o marshmallow, né? Enfim, anos depois, 15 anos depois, eles foram atrás dessas crianças e as crianças que resistiram ao marshmallow eram crianças muito melhores, assim, sucedidas em todas as áreas, profissionalmente, em relacionamento, em tudo. Essas crianças, não eram mais crianças, né? Elas eram muito melhor sucedidas na vida. E as outras crianças que não resistiram eram o quê? Eram crianças que já eram, de repente, um problema com drogas, que não foram muito bem sucedidas. Então, o quê? Aquelas que rejeitaram o prazer momentâneo, né? Aquelas que rejeitaram o prazer imediato por um prazer prolongado, por um prazer futuro, elas foram melhor sucedidas. Daí eu te pergunto, meu amigo, qual é o seu marshmallow hoje? Qual é o seu marshmallow hoje que você está comendo desesperado no seu casamento? Qual é o seu marshmallow que você está comendo igual um louco aí na sua vida profissional, na sua vida intelectual? Qual é o seu marshmallow na sua saúde? Até quando ficar comendo esse marshmallow igual um maluco, sem pensar que nós somos processuais? Nós somos processuais. Então, se a gente não entender que o que eu preciso fazer na minha vida, eu vou ter que, de repente, me sacrificar um pouco, eu vou ter que ter, de repente, abdicar de prazeres imediatos para que eu possa realmente ter algo, algo melhor, né, no futuro, eu vou continuar vivendo a corrida dos ratos, né? Fala aí, Hélio, já estou falando demais aqui na sua live. Não, é uma aula aí, todo mundo aqui em silêncio para aprender. A, a, a live não é minha, não, a live é nossa. Eu fico super satisfeito, e como eu te falei, o Carlos que entrou aqui, que é de Los Angeles, ele passou por aqui numa live, destravou e foi embora. E muitas outras pessoas que passaram. E aí, o objetivo é trocar uma ideia dos assuntos, dos temas que a gente tem aprendido lá no pior ano da sua vida. Só que aqui tem alunos e tem pessoas que não são alunas. E todos nós temos algo para agregar. Nós estávamos comentando ontem, você tem o seu mindset, eu tenho o meu mindset, e quando nós nos reunimos, eu tenho os meus códigos, você tem os seus códigos, nós formamos uma terceira mente. Nós formamos um terceiro código. Porque eu sou codificado de uma maneira, eu tenho as minhas experiências, você tem as suas experiências, e ao nos juntarmos para conversar, a gente forma um terceiro código. E isso tem sido muito, muito bacana, muito transbordante. A Nilza está aqui, ela conhece, vem acompanhando quase todas as lives aqui. A metáfora que você fez foi muito bacana, não conhecia ela. Eu vou instigar o pessoal que está aqui. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar o Carlos não vai responder a pergunta. Ele não vai, ele é café com leite aqui na pergunta. Ela diz respeito ao mindset. Então, tudo que a gente tem trabalhado em todas essas lives que nós estamos fazendo, esta é a terceira semana, fechando a terceira semana, diz respeito ao mindset. Você comentou da neuroplasticidade, que estudos científicos mostram a plasticidade do nosso cérebro. Ele não está parado, ele está em constante movimento. Aliás, tudo na face da Terra está em constante movimento. Eu tenho uma parede aqui atrás de mim. Se eu colocar um sensor nela, eu consigo mostrar que ela está vibrando. Se eu estiver parado neste lugar estático, a Terra onde eu estou, ela está viajando a 100 mil quilômetros por hora. Então não existe nada no universo que esteja parado. Tudo está em constante movimento.
Então, se eu não me movimentar também, eu não tenho resultado, né? Você falou do pensamento, dos resultados, etc. Eu vou fazer uma pergunta aqui que diz respeito ao mindset. Ouçam bem a pergunta e aí vocês vão começar a responder para a gente continuar o bate-papo aqui que está super agradável com o Carlos. Vamos criar um cenário hipotético na cabeça. Vamos fazer de conta que você está em um lugar que existe uma seca tremenda. E você, já que a gente está falando de compra de semente, me veio a história à mente, enquanto você falava. E você só tem um saco de semente. Uhum. Esse saco de semente, ele é possível alimentar a sua família por um mês no máximo. Então, significa que se você consumir esse saco de semente, você tem comida para um mês, no máximo. E você vai passar um período de 6 meses de seca. E você tem que se alimentar. E você tem que alimentar a sua família. O que é que você faria? Você só tem um saco de semente. E esse saco de semente só dá para um mês para alimentar você e a sua família. Você está entrando num período de seca. São 6 meses de seca. O que é que você faria com esse saco de semente? Vou deixar o pessoal respondendo e a gente vai trocando uma ideia. Daqui a pouco a gente debate o assunto, já que nós estamos falando de compra de semente. A nossa mente ela é como se fosse um receptor. O tempo é o único insumo na vida que ele não é possível de repor. Nós começamos essa live há quase 30 minutos. O cara que estava conversando há 30 minutos atrás já não é o mesmo cara que está conversando agora. Nem eu, nem o Carlos. As minhas células estão em processo de transformação, regeneração, envelhecimento, etc. E tem uma frase de um cara que diz: olha, esse pé que tocou este rio nunca mais tocará ele novamente. E aí, quando ouviram essa história, falaram, mas por quê? Você vai morrer? Não. Porque a água que eu toquei agora nesse rio, ela nunca mais vai voltar, ela passou. Este pé, neste momento, ele é único. Ele está em evolução ou em envelhecimento. Então, este pé que vai tocar este rio, nunca mais voltará a tocar o rio novamente. Isso significa, isso pode ser visto de diversas maneiras, mas a gente está falando da questão eu comentei que a nossa mente é como um receptor, e o nosso tempo é um insumo único, perdeu, acabou, não se recupera mais. E tendo a nossa mente um receptor, nós vamos, você citou um exemplo aí, teve uma live que eu comentei, falando de consciente e de subconsciente. Eu vou absorver tudo aquilo que está de informação e trazer para a minha consciência, para o meu subconsciente. A gente não está debatendo aqui o subconsciente, mas só o exemplo. Somente aquilo que faz sentido para mim. Ontem, numa reunião com algumas pessoas, a gente estava debatendo um assunto semelhante a esse. Se eu faço uma análise de como eu estou hoje e os meus resultados, eles estão à imagem do que eu estou fazendo com o meu tempo, com o que eu estou aprendendo. E esta imagem que se projeta no espelho não é aquela que eu sei que poderia ser, eu tenho que entrar num processo de revisão daquilo que a minha antena está captando. Os livros que eu estou lendo, se eu estiver lendo livros, os filmes que eu estou assistindo, se eu estiver assistindo filme, o que eu estou consumindo da mídia, televisão, de jornal, etc. Quais são as pessoas que eu estou ouvindo, quem anda comigo. Você falou uma coisa aí, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Então, se eu olhar as 5 principais pessoas que estão ao meu redor, eu estou semelhante à mentalidade dessas pessoas que estão ao meu redor. Com quem eu estou convivendo, a influência desse meio vai moldar a minha mentalidade, a minha forma de pensar. Então, nós somos como uma antena. E se essa antena estiver apontada para os resultados que eu quero, eu vou começar a captar. Numa live aqui eu fiz um exemplo muito simples. Falei, vamos imaginar o seguinte. Você queira comprar um carro, uma determinada marca, em determinado modelo. Você colocou na cabeça, eu vou comprar esse carro. Quando você sai na rua,
este carro, parece que todos os outros carros são preto e branco e esse carro é colorido. Você fala, poxa, olha ali tem um, olha aquele lá, olha ali tem outro. Porque a sua mente, ela começou a buscar aquilo que você está procurando. Este é um recurso natural, é uma forma natural como a sua mente trabalha. Por que você não usa isto a teu favor? Na verdade, aqueles carros, todos estavam lá, sempre estiveram, mas você não enxergava. Aquilo que a sua mente é capaz de conceber, você pode trazer à realidade. Tudo que, esses dias eu estava explicando isso para o meu filho de 9 anos, eu falei, Arthur, você está vendo esse celular aqui? Tô. Ele, para existir fisicamente, alguém primeiro teve que criar ele aqui. Depois que criou ele aqui, o cara fez o projeto e ele passou a existir fisicamente. Então, tudo que a sua mente é capaz de conceber, você é capaz de fazer. E são recursos, técnicas, ferramentas que estão instaladas na sua cabeça que você não ativa. Você pode passar uma vida inteira sem ativar elas. E as pessoas precisam se aperceber disso. Por isso que faz sentido a gente iniciar esse tipo de debate, porque começa a ligar as chavinhas na cabeça das pessoas. Eu fiz a pergunta, ninguém respondeu até agora. Vamos lá, Carlos. Esperar o pessoal responder aí. Vamos lá. Você Fala aí. falou uma coisa aí interessante, né? Engraçado. Hoje mesmo eu postei um vídeo, né, sobre isso, sobre a mentalização, né? Alguns anos depois que o Walt Disney ele faleceu, ele estava numa sala ele não, a esposa estava numa sala de reunião, né, com os acionistas e tal, e eles estavam discutindo coisas da empresa, e aí um acionista, uma pessoa da empresa pegou e falou assim, meu Deus, imagina se o Walt pudesse ver tudo isso ver tudo isso que se tornou aqui, ver essa transformação, né? Como seria bom. E aí a esposa dele pegou e falou assim, você está muito enganado. Ele já viu tudo isso aqui. Muito antes disso aqui ser construído, ele já viu tudo isso aqui. Ele já sabia. Então, muitas vezes o que está faltando, o Clementino, são as pessoas primeiro querer buscar algo, né? Não se conformar com. Lembra que eu falei a questão de se conformar, não se conformar com o seu estado atual, com sua dor, com o que está acontecendo na sua vida. Ou, cara, não, mas tá legal, beleza, tá legal, não tem nada que não possa melhorar. Ou tá legal pra caramba, amigo, por que você de repente não vai fazer pelos outros, então? Não vai ajudar outras pessoas? Entende? Eu dou aula. Pode falar. Deixa eu fazer uma contribuição nessa história do Walt Disney. E ele e o sócio dele, quando foram ver o terreno que eles compraram para instalar a Disney, e o cara chegou e falou, nossa, cara, é um pântano isso aqui, é um banhado. Ele falou, nossa, cara, olha ali, aquele banhado, eu já estou vendo o castelo da Minnie, aqui eu já estou vendo o parque. E aí vai de encontro com o que você comentou. A fala que eu fiz é um diálogo real que aconteceu com ele e o sócio dele quando foram ver o terreno. Um, quando viu aqui, falou, meu Deus, olha o abacaxi. O outro, não, cara, olha isso. Ele viu uma oportunidade onde o outro não estava vendo. Exatamente isso. A esposa dele disse, você está errado. Tudo isso que aconteceu, ele já viu, já estava na mente dele. Continuou, desculpa, só para contribuir. Nós enxergamos, Hélio, o ser humano ele enxerga de acordo com as experiências, né? Ele enxerga de acordo com o que ele acredita, de acordo com as crenças dele. Então, vou te dar um exemplo. Já viu aquela história assim, você lê um livro e aí na hora que você vai assistir o filme, as pessoas falam assim, caraca, mas não, pô, eu não gostei, não tem nada a ver com o filme. Com o livro, quer dizer, não tem nada a ver com o livro, totalmente diferente. E aí outras pessoas falam que tinha, que outros que não tinha. Mas o livro é a mesma coisa do filme, muda uma coisa ou outra. Mas o quê? É porque quando você lê o filme, quando você lê
quando você lê o livro e aí você simplesmente você imagina, você está criando todo o filme aqui na sua cabeça. Ali Aham. você não tem nenhuma dificuldade de resource, como é que fala em português? Recursos, né? Você não tem uma dificuldade de recursos, você não tem dificuldade nenhuma para nada, você não tem problema com material. Aqui você criou tudo. E aí na hora que você vai assistir o filme, você assiste com a visão de quem produziu, com a visão de quem escreveu. Então, entender que a gente cria, primeiramente, na nossa mente e muito, na maioria das vezes, o quê? De acordo com as experiências que eu tive. Então, a visão que você tem da vida, você falou aí, Hélio, de olhar para algo. Isso aconteceu quando eu assisti Joana d'Arc. Aí, tá vendo? Por quê? Porque, quem é que foi que falou? Cícero. Isso aí, Cícero. Por que isso aconteceu? Porque você leu e você criou aquilo ali. Você reproduziu aquilo na sua cabeça. E aí, de repente, outra pessoa foi assistir o filme e tinha lido também e achou que beleza. Mas na grande maioria das vezes acontece que a pessoa fala que não tinha nada a ver. Por quê? Porque ali não tinha restrição de. A criança, quando ela tem. Quando ela é criança, quando ela é jovem, quando ela é criativa, ela cria tudo, tudo para ela é possível. Oportunidade é uma questão de perspectiva, positivo. E aí, deixa eu entrar numa questão que você falou aí. Quem foi que falou? Souza. Então, deixa eu entrar na Éder. questão de Foi o Éder. oportunidade, né? Você falou, Éder. Então, vamos lá. Oportunidade. Aí eu vou dar um exemplo para vocês o seguinte. Tinha um rapaz que ele tinha emprestado dinheiro para uma pessoa e para um amigo, e o amigo não tinha dinheiro para pagar. E aí ele ficou naquele desespero, o amigo não tinha dinheiro para pagar e ele cobrava, o cara não tinha. E ele pegou e falou assim, amigo, olha só, a única coisa que eu posso fazer por você é te dar essa máquina aqui. Eu tenho uma máquina, um trambolho aqui que eu comprei, mas tá aqui. E aí? É uma máquina de fazer lã de aço. E aí o cara, me dá essa porcaria, eu vou tentar vender isso. E aí tentou vender a máquina, não conseguiu. E ele falou, quer saber, eu vou usar essa máquina. E aí ele começou a fazer o quê? Começou a usar a máquina, começou a produzir lã de aço. E aí ele começou a fazer o quê? Bater de porta em porta. Falou, esse negócio tem que ter serventia. E aí começou a vender para as donas de casa. Amigo, ele não deu conta. Em muito pouco tempo ele teve que vir para os Estados Unidos comprar novas máquinas. E em 1948 ou 1951, não lembro o ano, mas era nessa faixa, nasceu assim a empresa chamada Bombril. Né? Então nasceu o quê? De uma dificuldade, de uma máquina que estava largada no porão da casa do cara, de algo que para ele, para o cara ali, era simplesmente um trambolho, e ele usou a dificuldade que ele teve, que ele descobriu ali, né? Ele vou ter que dar um jeito para aquilo ali. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse trambolho? Então ele foi para o quê? Para ação. Parou de pensar e começou a agir. Amigo, deixa eu falar uma coisa com você. De repente hoje você está com um trambolho desse na tua casa. De repente hoje você está com um trambolho desse na sua cabeça. Uma ideia que você não coloca em prática porque acha que não vai ter apoio, porque acha que não é capaz, porque acha que vai ser rejeitado, porque acha milhares de coisas, né? Eu trabalho eu sou Master Coach, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu trabalho ajudando pessoas a se reencontrarem, a descobrir quais são os eventos que estão atrapalhando, porque eu saber, cognitivamente, eu saber o que eu posso, beleza. Mas e aí? Emocionalmente, como é que fica isso? Daniel Goleman, ele diz que de 80% a 90% dos nossos resultados eles estão diretamente interligados ao nosso emocional. Então, se eu não trabalhar o meu emocional, o que acontece? Eu começo a bater, eu começo a me sabotar. Eu chego a tal nível e aí a crença que está lá enraizada lá no meu subconsciente, né? Aquilo ali começa a me segurar, começa a me puxar. Não, não é consciente. Eu não falo assim, eu vou fazer isso para que eu não chegue lá. Não é. É inconsciente. Na maioria das vezes, você próprio se sabota de uma forma que você nem sabe, mas o seu subconsciente sabe. Ele está embasado nas suas experiências, no que você viveu, no que você viu, no que você ouviu, no que você sentiu.
A mentalidade que você tem quanto a finanças está tudo relacionado ao que você viveu no seu passado. A mentalidade que você tem como ser um bom pai ou como ser uma boa mãe está interligado ao que você viveu no seu passado. Agora, quais foram os traumas que você viveu no seu passado? Tá? Alguém aqui que está vendo a gente aí, alguém aqui tem dificuldade de imaginar o que viveu na sua infância? Tipo, de lembrar? Caramba, eu não tenho dificuldade de lembrar o que aconteceu na minha infância. Alguém tem? Se alguém tem, fala aí. O que acontece? É muito comum pessoas chegarem no início de um processo, né? De um processo de coaching, a pessoa ter essa dificuldade de lembrar. Eu não consigo lembrar assim, da minha infância, né? E o que acontece? Na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, 99% dos casos, essa pessoa teve traumas emocionais, eventos emocionais que bloquearam essa pessoa, que bloquearam a memória dessa pessoa para quê? Para proteger. Uma forma de proteção. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é uma máquina extraordinária, fantástica, fenomenal. De quê? Economizar energia. E é por isso que a nossa mente, o nosso cérebro está o tempo todo o quê? Buscando padrões, buscando atalhos. Que atalhos são esses? Hábitos. Eu estou o tempo todo o quê? Buscando fazer, padronizar. O tempo todo padronizar, fazer. Você começa a dirigir e aí você tem dificuldade, você olha para retrovisor e aí você fica olhando para trás, encontra dificuldade de passar marcha, isso e aquilo. Lembro de detalhes dos 5 anos para cá. Antes dos 5, não lembra? É isso, Cícero? E aí, o que acontece? Me deixa saber aí, Cícero, se é isso. Se é antes dos 5, você não lembra de nada. Então, assim, o que acontece? E aí, a gente tem ferramentas, né? Onde eu lembro de todos os episódios do He-Man. Isso aí eu gostei. Ô, Carlos, o Éder... O Éder é um amigo de longa data, a gente foi sócio em um projeto esse tempo atrás e voltou a participar das lives aqui. Ele está lá em Goiás, Mato Grosso. A gente é na mesma cidade do interior de São Paulo. Rapaz, eu curti a He-Man demais, gente. Então, assim, pessoal... Então, assim, tem algum problema, tá, Cícero? Assim, há uma grande chance de ter um problema que, assim... E muitas vezes, esse problema, às vezes, é o que está impedindo dessa pessoa progredir, dessa pessoa entender, descobrir que eu super protegi a minha filha por causa de uma tentativa de abuso aos 13 anos. Aí, ó, tá vendo? Cara, é tão comum as pessoas chegarem pra gente com... Isso é muito comum, quem foi falando, Gilmara. Então, tipo assim, é muito comum, tá? Abuso, eu me lembro só das coisas que marcaram. Olha aí. E aí as coisas... Lícia, linda. Lícia é minha coachia, ela mora no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito comum quando fui facilitada, isso ficou muito claro para mim. Isso aí. E aí o que acontece? A gente precisa ressignificar isso. Eu preciso pegar esse estímulo negativo e trocar por um estímulo positivo. Como é que eu faço isso? Com ferramentas VAS, onde eu vou usar visão, audição e sinestesia. Para quê? Para eu ir lá naquele evento meu do passado e trocar aquele estímulo, viver algo novo. Ah, Carlos, eu não vou ter mais um machucado. Não, vai ter. Aí você vai olhar para aquela cicatriz e ela não vai doer mais. Mas para isso precisa muitas vezes perdão. E muita gente precisa o quê? Se perdoar primeiro. Se perdoar, tá? Eu tive um caso de uma cliente que ela foi abusada e, cara, é incrível como é que é. E aí, como é que foi o trazer disso? O porquê que você não... Por que não comunicar isso para sua mãe, para seu pai? Não, porque eu achava... Porque eu acho que aquilo é minha culpa. Então, olha só, essa pessoa com mais de 40 anos, ao que foi na infância, essa pessoa está carregando essa culpa constantemente até hoje. Porque ela foi a vítima, mas ela se enxerga como culpada. Ela se enxerga como culpada, porque ela fala assim, eu poderia ter gritado, eu deveria ter gritado.
e ela não conseguiu. Gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Sério demais. Hoje trabalho com facilitação, pois me apaixonei com a minha libertação e libertação da minha filha. Isso aí. E aí, quando a gente se liberta, quando a gente deixa isso para trás, o que acontece? A gente passa a viver isso e passa, principalmente nos nossos filhos, a gente passa a entender melhor e a agir para que nossos filhos possam ter resultados, para que nossos filhos não vivam o que a gente viveu. E aí a gente começa a não colocar o nosso mapa mental e imputar isso nos nossos filhos. Gente, mais de 90% das pessoas elas vão viver o mesmo padrão financeiro de que seus pais viveram, de que seus avós viveram. Por quê? Porque foi tudo que você viu, ouviu e sentiu. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, ele está relacionado ao que você está vivendo hoje. Fala comigo, velho. Interessante, você fechou tua fala agora com o que nós estávamos comentando ontem, sobre o processo de modelagem. Nós comentamos que as crianças, elas copiam os modelos dos pais. E este é um modelo que o cérebro naturalmente exerce pela influência dos pais na vida das crianças. Então, você fez diversos comentários aqui, e a Giovana teve coragem de falar algo bastante íntimo, e as pessoas só conseguem falar isso, tratar esse assunto, quando elas superaram. Porque é a história da ferida, ela está ali, mas ela não dói mais. Eu posso pôr o dedo que ela não vai fazer diferença nenhuma mais na minha vida. E os pais, os professores e os pais têm um poder tão grande no processo de educação, de instalação de modelos e hábitos na vida das crianças, que se eles soubessem, eles seriam muito mais vigilantes do que estão. A partir do momento que a gente começa a entender essas coisas, naturalmente nós passamos a cuidar da forma como nós tratamos os nossos filhos, porque nós somos replicadores. Eu falei da antena ainda agora, então eu recebi um sinal e estou repassando esse sinal para frente. O meu pai recebeu do meu avô, que recebeu do avô, do pai, e assim por diante. E vem num processo e vem numa escala. Então, ontem nós comentamos essa questão do modelo, de você aproveitar essa técnica e modelar as pessoas em quem você quer inspirar, e não você admirar. Por exemplo, o Carlos é um coach. Carlos, nas falas dele aqui nesse período da live, quantos códigos a gente já extraiu da mente do Carlos? Nas falas dele. Esse é um processo de modelagem. Tenho certeza que tem gente aqui que está com caneta e papel anotando. E a live vai ficar gravada, o cara pode reassistir ela. Eu jogo essa live também lá no YouTube, para que, porque no Instagram são só 24 horas, no YouTube pode ser a hora que quiser. O processo de modelagem, ele é um processo natural. Quando a gente conhece ele, entende ele, nós podemos utilizá-lo de maneira positiva para nós. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Como é que uma criança aprende a falar? Como é que uma criança aprende a andar? A criança entra na escola para fazer isso? Para aprender a falar? Para aprender a andar? Não entra. Ela começa a fazer o quê? Vendo os pais falar, vendo os pais andarem. E aí começa a fazer o quê? Modelar. Gente, até a década de 40 era comum, às vezes, encontrar crianças, na Índia, se eu não me engano, criadas por lobo, tá? Essas crianças, elas andavam como lobo, elas comiam, elas rosnavam. E por quê? Porque foi tudo que ela viu, foi tudo que ela ouviu, foi tudo que ela sentiu. E aí, algumas dessas crianças, né, as crianças eram retiradas, voltavam para o seu habitat natural, né, ser humano, porém a grande maioria não conseguia nem sobreviver. Por quê? Porque para elas foram tiradas do meio delas. Para elas, o meio delas, elas se viam daquela forma. Você se olha hoje no espelho, hoje sou facilitadora e amo compartilhar minhas curas
para curar outras pessoas. Maravilha, Gilmar, é isso aí. Então, hoje você se olha no espelho e você olha no espelho e você não se vê da forma que você é. Você se vê de acordo com a forma com que você se enxerga aqui. Tudo que você viveu. Tudo que você viveu, ele faz refletir no espelho a forma com que você está enxergando, né? Olha só, tem uma pesquisa que foi feita, eles pegaram a pessoa, aquele cara que faz desenho, né? Aquele retrato falado, né? E aí o cara muito bom. E aí eles pegaram esse cara, botaram assim, uma cortina aqui assim no meio, entrava uma pessoa, aí tinha um sofá aqui assim, entrava uma pessoa. Não, eles botavam duas pessoas para se conhecerem, né? Ficava batendo papo e tal, não sei o quê. E aí entrava uma pessoa dessas duas, sentava no sofá e falava assim: me descreve essa pessoa que você acabou de conhecer. E aí ele pegava e começava: a pessoa é assim, o queixo fino, olhos azuis, cabelo longo, não sei o que lá, tal, tal, tal. E ele ia desenhando, tal, 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 tal. Beleza, acabei o desenho. A pessoa saía sem olhar o desenho, sem olhar nada, nem olhava para a cara do cara que estava desenhando. E aí entrava a pessoa que foi desenhada, né? E aí sentava. Fala para mim, como é que é você? E aí essa pessoa começava a falar. Eu sou assim, eu sou assim. E o cara começava a desenhar. E aí daqui a pouco eles pegavam e botavam os dois desenhos, assim, um do lado do outro, chamava a pessoa e mostrava aqui, ó. Isso aqui foi a forma com que você se descreveu e essa aqui foi a forma como aquela pessoa que você acabou de conhecer se descreveu. E em todos os casos, todos, as pessoas eram extremamente as fotos, os retratos eram completamente diferentes. A pessoa que se desenhou, né, que deu a dica de como ela era, essa pessoa, o retrato era horrível, assim, comparado ao outro, né? Era muito diferente. Então, isso aí é só para comprovar de como que, se a gente não ressignificar, se a gente não... Amigo, você não se enxerga da forma que você é. Você não sabe qual é a sua autoimagem. Então a gente vai enxergando o quê? Aqui, ó, como tá aqui. Como tá aqui. O que que eu vivi? O que que eu vivi? Qual é a dor que está aqui escondida aqui? Esse experimento é top mesmo. É isso aí, Bruno. Top, meu amigo. Esse experimento é maravilhoso. Assim, o final desse vídeo é algo... Porque eles colocam várias pessoas, né? Vão dando vários exemplos e vão mostrando. E aí, no final, eles mostram todas as fotos de uma vez só, né? E aí, o choque da pessoa, a pessoa olhando para a foto, como que a pessoa se enxerga, né? E ela fica assim, meu Deus. Porque ali ela toma consciência. Meu Deus, como é que eu me enxergo, como é que eu vivo dessa forma, como é que eu posso me enxergar desse jeito? É impressionante. Deixa eu ligar a minha luz aqui, que eu tô com a luz desligada, tá escurecendo. Fica à vontade. Pessoal, é o seguinte, nós temos aí 5, 6 minutos de live. Aproveita para mandar perguntas. A gente está batendo um papo super interessante com o Carlos. O Carlos é coach master, está nos Estados Unidos, um brasileiro que está nos Estados Unidos. E nessas lives, de segunda a sexta, nós temos debatido assuntos que são bastante interessantes. E, por sorte, tem muitos coaches que estão entrando aqui e estão dando aulas para a gente, como a do Carlos hoje. Continua aí, Carlos. Experimento interessante. Eu acredito que eu vi esse vídeo há muito tempo atrás. Vou até pesquisar no YouTube. O cara do Marshmallow é Joaquim de Posada. Esse é o nome do cara. Joaquim de Posada. Tem vídeo dele no YouTube, no TED. Eu sabia que era Joaquim, mas não lembrava o sobrenome dele. Não, bom demais. Quando a nossa dor vira testemunha é porque estamos curados. Vamos modelar pessoas para dar o meu melhor a cada dia. É isso aí, Gilmara. É muito triste não saber quem realmente somos. Pois é. Hoje me sinto linda. Uau, isso aí. Isso aí. Você é de E onde, aí, olha o que ela Gilmara? falou. Eu me sinto. Olha só, me sinto. Como remodelar a forma com que você se vê? Remodelar a forma com que você se vê? Não é bem remodelar. Modelar é assim. Aí você está falando de. Acho que é ressignificar que você quis dizer, né? Eu acho que seria isso. Amigo, não é remodelar, né? Modelar é uma coisa, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei nessa imersão, nessa busca por autoconhecimento, nessa busca por desenvolvimento pessoal, eu comecei a modelar demais, assim, e eu nem sabia o que era, na verdade, mas eu admirava demais, eu não sabia o que era modelagem, mas eu admirava. O Conrado Adolfo, né? Acredito que muitos conheçam,
Uhum. E eu, assim, eu ficava fascinado com os vídeos dele, uma pessoa super inteligente, que lia demais, que citava livro, citava, sabe, o nome do autor, não sei o que. Eu falei, caraca, esse cara lê muito, o que que eu preciso fazer? Aí, pra mim era óbvio, eu preciso ler igual esse cara lê. E eu comecei, amigo. Comecei. Lia, ouvia. Eu trabalhava 8, 10 horas por dia ouvindo livro. Se eu estava parado, eu estava lendo. Se eu estava movimentando, eu estava ouvindo. Era constante, era de 10 a 12 horas por dia consumindo conteúdo. E aí uma amiga uma vez pegou e falou assim, Carlos, sabe o que que eu adoro em você nas suas lives? Que você cita muito, cara, você é muito inteligente, você cita muito nome de autor, muito nome dos livros, que não sei o quê. E aí na mesma hora me remeteu isso lá ao passado, que foi o quê? Algo que eu pensava, que eu admirava de alguém. Então fiz o quê? Eu modelei aquele cara sem nem saber, né? Na época que era modelagem, entendeu? Então, tipo assim, o nome do coach. Qual o nome do coach? Não entendi, ô Nilza. Do esse é o nome, do Conrado Adolfo. Ah, Conrado Adolfo, mas ele não é coach, não. Né? Ele é um É, empreendedor. Ele tem um treinamento sobre empreendedorismo. Conrado Adolfo. é, Procura ele no Facebook, é, tudo quanto é lugar. Você vai achar. os oito P's da Ele tem um prosperidade. treinamento chamado 8Ps para empreendedorismo. Ele é top. O cara é muito inteligente. E aí, voltando aqui ao Carlos. Foi o Carlos, né, que perguntou. E aí, na verdade, o Carlos, o que você tem que fazer é ressignificar a forma com que você se vê. Então, se hoje você. Gente, é porque, tipo assim, eu tenho que saber, primeiro que é a minha identidade, né? Vai me falando quanto tempo que a gente tem aí, Eli. Então, a gente tem o quê? A 3 a 4 minutos. Vamos lá, vamos tentar falar aqui rapidinho, né? Identidade. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a minha pirâmide, né? Desculpa, gente, que o meu cachorro aqui começou. Mike! Então, eu tenho aqui identidade, né? Identidade, capacidade e merecimento. Então eu vou ter aqui a minha crença, isso aqui é a minha matriz primária, né? Identidade, capacidade e merecimento. Sendo o que acontece? Muitas vezes essa minha primária aqui, ó, essa minha base aqui que é a identidade, ela fica completamente distorcida. Por quê? Pelo que eu vivi no meu passado. E aí, se eu tô com a minha crença de identidade completamente distorcida, o que acontece? Eu não me sinto capaz de fazer. E aí, se eu conseguir ter, né, que aqui é o merecimento, então aqui é o ser, fazer e ter. E aí, o que acontece? Eu não consigo, eu não me sinto merecedor. E aí eu dou um jeito de me sabotar. Sabe por quê? Porque na minha identidade eu não me vejo daquele jeito. E aí a maioria das pessoas vive, sabe como? Aqui, ó, com essa pirâmide invertida. As pessoas querem ter para parecer que são alguma coisa. Entendeu? É assunto muito, muito complexo para falar assim numa live assim, ainda mais acabando já, mas. Nós comentamos isso aí esta semana, que hoje essa pirâmide está invertida. Nós não usamos o exemplo da pirâmide, você foi muito assertivo que usar a pirâmide. Como aqui não tem lousa, nós falamos do ser e do fazer e do ter aqui. E aqui no Brasil, como você saiu do Brasil faz 3 anos, a pressão midiática para você ter, as pessoas querem ter algo antes de ter feito e antes de ter. Isso virou uma explosão de consumo muito grande. E a gente entendeu que tem que ser o contrário. Nós sabemos que tem que ser o contrário. Gostou, né, Carlos? O Carlos falou alguma coisa aqui que subiu. Deixa eu ver. Uma pergunta errada gera várias explicações de temas diferentes. Pergunte. Bacana, Carlos. Bacana. Show. 2 Carlos, né? O Carlos que perguntou e o Carlos que respondeu. Teu xará. Show! Eu acredito que daqui a pouco. Pode falar. Outra coisa que me ajudou muito a me conhecer melhor foi o DISC. Isso aí, eu sou analista de perfil comportamental também, ela está falando do DISC aí, né? O DISC foi uma metodologia desenvolvida por William Moulton Marston, né? Ele é um psicólogo de Harvard. 20 segundos.
Gente, não tem mais o que 20 falar. Segunda não vai dar. Isso aí é pra papo pra outra, entendeu? Ó, galera, Show, segue o Nilson. Carlos aí. Fala seu perfil. Carlos Carlos Costa, Costa. ponto coach. Beleza. Ó, Assunto a bom live pra vai ficar no live. Gente, Instagram. obrigado. Gratidão aí, meu amigo. Foi muito bom, muito bom.